falar, o nosso encontro de escritores de hoje é para falar sobre o assunto que ninguém quer falar, que ninguém quer abordar, porque dói muito, que é abuso sexual. Nós temos 3 escritores que vão apresentar suas versões, suas narrativas dentro da literatura e uma psicóloga que vai também dar o seu parecer clínico, entrelaçando os assuntos. Temos aqui a Clau Stuck, autora de Por Baixo dos Tapetes, Elane de Queiroz, Diário de uma Mente, e Pedro Gontijo, Epidemia Secreta. Mas também a psicóloga Ana Paula do Rosário vai dar o seu parecer sobre a fala desses autores, todos discorrendo dentro da mesma temática. Por Baixo dos Tapetes é a história de uma menina que aos 13 anos foi abusada sexualmente por seu patrão, qual ela era babá. E demorou 52 anos para que ela tivesse coragem de falar sobre isso, a vir levantar a sujeira por baixo do tapete. Talvez não seja só a história dessa menina, pode ser a história de muitas outras mulheres que já tenham se acostumado a sobreviver com a ideia do abuso sexual, do estupro, dentro de casa, por seus vizinhos, ou por parentes, ou mesmo no local de trabalho, e nunca tenham tido coragem de admitir isso, ou de levantar essa sujeira, ou o que está por debaixo de muitos tapetes. O Diário de uma Mente, ele tem escondido muitas dores, dores essas que foram trabalhadas e que eu relato passo a passo, uma parte dele, porque tem continuação do livro. E em um momento da vida, aos 34 anos, na realidade, quando as memórias vieram, eu já estava com 35, já tinha completado os 35 anos, então eu falo a história de uma garotinha que sofreu muito, mas que deu continuidade à vida. E na fase adulta, já ali encarando todo aquele estresse emocional e aquela dor infinita que parecia que não tem fim, a aceitação da situação, e como sair daquela situação. Então é a história de dor, de sofrimento, de revivência e de superação também. Como sair daquela situação. Então muitas vezes eu fui buscar a Elane adulta, fui buscar a Elane pequena, porque acabei me dividindo entre duas. Como? Porque para mim aquela garotinha foi quem passou por tudo. Como ela conseguiu? Foi ela que passou por tudo aquilo. Eu estou sentindo a dor emocional, a dor da alma, a dor do espírito, e a dor física também, porque o corpo adoece, Então, como que aquela garotinha conseguiu passar por tudo aquilo, por todas aquelas dores, dos abusos? E eu perguntava muitas vezes para Deus onde era o botãozinho que eu tinha que apertar, para voltar a funcionar, para voltar a viver normalmente sem estar sentindo tanta dor. E foi isso. A Elane se dividiu em duas, na pequena e na adulta, para dar continuidade à vida dela, porque ela merece ser feliz e foi isso que ela foi buscar. A força da pequena na grande e através da história, através da dor também a cura. A PEC 64 de 2016, ela altera a ementa sobre a prescrição do crime de estupro, para que se torne imprescritível em qualquer tempo, independente da idade da vítima, para que ela possa fazer a denúncia sobre os seus agressores. Pedro Gontijo, Epidemia Secreta, ela vem aí denunciando, dentro de um contexto literário, um convencional, o abuso da criança. Como que você define essa obra que você escreveu e como que tem sido a aceitação dela, inclusive de mercado, porque é um assunto muito dolorido para se falar?
Epidemia Secreta é o livro mais importante que eu já escrevi. É o mais importante porque é um convite ao leitor que quiser treinar o seu olhar para compreender melhor este fenômeno, essa verdadeira epidemia secreta de abusos sexuais infantis. Quando a gente fala esses termos, abusos sexuais infantis, queima na boca, treme, a gente quer gaguejar, engole as palavras, porque é difícil de falar, é difícil de pensar e é difícil de sustentar o olhar com foco no abuso sexual infantil que pode acontecer em qualquer casa, pode estar acontecendo na sua casa, pode estar acontecendo na casa do vizinho, né? E por que esse livro é importante? Porque o abusador é um covarde, o abusador de crianças é um covarde. E ele só faz o que faz na certeza de não ser pego, né? De não ser pego. Ele se esconde numa prescrição de lei, ele se esconde debaixo de boas ações, né? E de uma imagem de pai perfeito, de vô excelente, vô carinhoso, de irmão atencioso. E treinar esse olhar é uma forma potente e eficaz de começar a proteger as crianças que estão agora vulneráveis, né? As crianças que estão agora vulneráveis vão ser protegidas se os adultos ao redor dela souberem treinar o seu olhar para poder identificar como funciona esse fenômeno de abuso sexual infantil. Epidemia, por que a palavra epidemia? Porque em cada mesa que eu comecei a falar sobre o livro, alguém levanta a mão e fala, ou eu fui abusada, ou a minha amiga foi abusada, ou minha mãe foi abusada, ou será que isso que eu sofri era abuso? Né? Por isso é uma epidemia, acontece com muito mais frequência do que é esperado, e é secreto, porque é muito difícil de identificar, e é por isso a importância de treinar o olhar. Eu acredito que todos nós temos talentos, você é bom em alguma coisa, pelo menos uma você tem um talento, e o meu talento é escrever histórias. Então, eu quis usar esse meu talento para esta causa, né? Então, na minha pesquisa, eu descobri algumas nuances desse olhar. É um livro fácil de ler, não é chocante, né? Que é uma coisa que a narrativa pode trazer, ajudar esse adulto que está com medo de olhar para isso, poder treinar esse olhar de forma leve, né? Mais leve possível, que uma narrativa ficcional pode trazer. Sim, nós estamos falando do mesmo tema, porque o abuso de 13 anos até 14 anos na lei atual do Brasil, que é uma lei de 2012, a 12.650, ela considera estupro de vulnerável qualquer vítima abaixo de 14 anos. E também se tiver uma deficiência mental de qualquer idade, se tiver embriagada por qualquer questão, se ela não puder responder, né, consentir de forma madura, né, pelo qualquer prática sexual, pode ser molestar, e uma das formas de não poder consentir é não ter completo 14 anos na lei brasileira. E mesmo que existem adolescentes de 12, 13 anos, que a relação é consentida, né, na mentalidade do abusador é consentida, né, que tem a questão da sedução e aquela coisa toda, até os 14 anos é considerado abuso e crime, sim. Ana Paula, eu gostaria que você apresentasse o seu olhar como psicóloga, o seu olhar clínico sobre essas três vertentes que nós acabamos de ouvir aqui dos três escritores. Eu vou começar fazendo agradecendo a vocês, de trazer essa questão da lei, porque é muito difícil entender por que motivo. Por que motivo a lei precisa ser, então, eterna, né? A autorização eterna de uma denúncia? Porque a única forma que a gente conhece de que seja revelado esse segredo, né, essa epidemia secreta, esse lugar escondido, né, é que eu posso fazer isso a qualquer momento. Porque eu também não me lembro.
Então, se eu fui um abusado, eu posso ter apagado totalmente da minha memória. Eu tenho registros físicos, tenho patologias que são associadas, mas ainda não são claras. A gente não tem muitos profissionais que sabem compreender essa patologia, né, essas doenças que aquele corpo vai manifestar, porque aquele corpo sofreu de alguma coisa que agora a pessoa não lembra mais. Então, existe um monte de estímulos, né, alguns deles mais eficientes que outros, para que a pessoa possa se lembrar. Então, se ela se lembra com 50 anos, já era, não pode fazer nada, não tem como ela abrir a boca e contar, então aquela pessoa foi salva pelo tempo, aquele abusador. Então isso é uma coisa importante que a gente possa destacar, que essa necessidade, que a qualquer momento essa mulher, não é por vingança, não é porque ela resolveu vingar do abusador, não é porque agora ela pode estar sob influência de outro tipo de estímulo que fará a denúncia, mas simplesmente porque agora ela teve coragem de fazer a denúncia. Ou ela se lembrou agora, ou agora está claro na mente dela quem foi o abusador. Porque muitas vezes a criança lembra do abuso, mas não lembra do abusador. Ela não sabe quem era. Né? Ainda que o Pedro dissesse sobre a covardia, o escuro, o silêncio e as palavras de indução que um abusador pode oferecer como se fosse um anestésico na mente dessa criança. Outra questão é que o maior índice de abuso que a gente tem é de criança de 1 a 5 anos. Ela não formou ainda a imagem do que é um abuso. Então, se eu disser para ela que isso é um carinho, que isso é assim mesmo, que isso é gostoso, que isso pode acontecer a qualquer momento, se eu sou um adulto e digo isso a uma criança, ela se convence. Quem é o educador da criança não é o adulto? Quem ensina não é o adulto? Então, essa criança vai passar por muito tempo, até que um dia, ela escutando alguém que escreveu um livro, falando de abuso, como esse momento agora, ela fala, ué, aquilo não era normal? E por muito tempo pode ser ainda que ela leve para falar sobre esse assunto. Então, esse é um agradecimento que eu faço a respeito dessa história de que essa lei possa realmente deixar em aberto e que a denúncia possa ser a qualquer momento, porque isso pode ser um inibidor dos abusadores. Tomara que um dia seja. Quando eu percebo, assim, nesse formato, como agora, de que a literatura de vários ângulos, né, aqui nós temos 3 ângulos, né, mostrando 3 momentos diferentes de falar do mesmo assunto, me encoraja, me enche o coração de alegria, porque é uma das poucas formas que são absolutamente eficientes de que a identidade possa acontecer. Quando eu leio sobre algo, que eu estou sozinho de novo, porque eu leio sozinho, né? A gente não lê no grupo em geral, né? Então, quando eu estou lendo um livro sozinho, que eu me deparo com essa informação, é que vai pela primeira vez subir de elevador, eu estava brincando hoje aqui, que sobe de elevador a primeira memória. A primeira memória que, se não estiver clara, pode vir à tona através do estímulo da literatura. O desenho, a imagem, né, da tela, ela também é favorável, bastante favorável, mas no seu silêncio da leitura, onde eu estou usando uma parte do cérebro que vai lá na minha memória, né, quando eu leio um livro, por exemplo, é onde eu posso, então, trazer, se eu quiser, se eu já estiver pronto, porque a psique precisa estar pronta, né, para receber essa informação. Como a psique fica pronta? Quando eu consigo acreditar que eu vou ser acreditado. Em relação à repercussão do livro, deste meu livro, acho que os nossos livros sobre este tema no mercado, na sociedade, acho uma coisa muito relevante de fazer um paralelo, se a psique humana espera estar preparada para subir de elevador com informação, talvez a sociedade também. E parece que a sociedade agora está preparada para que essa informação suba de elevador. Por que eu estou dizendo isso? Porque este livro está sendo muito bem aceito. Ele foi lançado pela primeira vez tem 1 semana, mas já na Embaixada de Viena, na Embaixada do Brasil de Viena, aqui em Liechtenstein, está interessando bastante as pessoas. Né? Então, me parece que a aceitação do mercado editorial, a gente pode fazer um paralelo com esse momento da psique estar preparada para receber a informação, talvez socialmente, né, usando Jung, né, do conceito coletivo, coletivamente estamos preparados para receber esses livros que nós estamos produzindo agora. Alfred Adler, ele falava, o teu passado não pode te parar. O seu passado, ele faz parte de você. A psicologia da coragem, que eu venho falando sobre ele no meu 2º livro, que o nosso passado não é o que a gente é. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Independente do que aconteceu, a gente pode fazer diferente e superar tudo o que aconteceu. Nós falamos aqui com Klaus Stuck, ela que é brasileiríssima, nascida em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e mora há 12 anos na Suíça.
Elane de Queiroz, autora do Diário de uma Mente. Elane de Queiroz, ela que é brasileiríssima também, residente na Suíça, também há 12 anos. Nosso terceiro entrevistado foi Pedro Gontijo, ele que é jornalista, residente em Belo Horizonte e escritor. A última obra dele, Epidemia Secreta, que foi a obra temática de hoje. Quem fechou a nossa roda de conversa dos escritores foi Ana Paula do Rosário, psicóloga, residente também em Belo Horizonte, e veio aqui para poder trazer esse olhar clínico sobre a literatura, porque aqui foi uma junção de literatura e psicologia. Claro, abordando a importância do tema, a importância da literatura, a importância de se ler e a importância da psicologia. Nós estamos falando aqui diretamente da Casa Brasil de Liechtenstein, na cidade de Vaduz. Muito obrigada a todos vocês.